teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bem-vindos todos, sejam todos acolhidos por Deus, por Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, neste momento em que junto, através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook, nós vivenciamos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha fazer parte da nossa vida durante o dia de hoje, durante este momento de oração, nos iluminando, abrindo o nosso coração para que possamos melhor compreender tudo o que Jesus nos ensina, tudo o que Jesus espera que nós façamos e que o jeito que nós vivamos entre irmãos. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A chegada de Jesus, com o seu sacrifício de misericórdia, nos foi profetizado muitas vezes no Antigo Testamento. Em vários livros nós vemos o anúncio que Deus haveria de nos enviar o Salvador. E o Salvador a nós chegou. E o Evangelho de hoje vai nos trazer um pouco mais sobre a chegada de Jesus, nos contando sobre o cumprimento dos costumes daquele povo em sua época, de apresentar toda a criança primogênita, nascida sob o sexo masculino, apresentá-la ao templo, aos sacerdotes, para que Deus assim consagrasse a ele esta criança. Então, hoje nós vamos ouvir, dentro da liturgia desta quarta-feira, da quarta semana do tempo comum, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. E eu convido você, meu irmão, com muita atenção, a ouvirmos juntos o que Lucas nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer um sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações.
Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galileia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, dentro desse trecho que Lucas nos traz para a nossa reflexão no dia de hoje, nós vemos que Jesus, Maria e José eram uma família humilde, né? E que cumpriam todas as leis do Antigo Testamento, as leis da sua fé, as leis de Moisés. Quando completaram os dias, né, depois que Jesus nasceu, aquele período que nós às vezes chamamos de quarentena, aquele período de recuperação, né, tudo aquilo que o parto do nascimento de Jesus causa ao corpo da mulher e também ao corpo da criança, porque a criança estava protegida dentro de um ventre e de repente ela sai ao mundo, né? Então dá toda aquela transformação de ambiente, e também em Maria, a sua mãe, como todas as outras mães, né? Geram a criança, depois aquela criança é tirada de dentro do seu ventre, deixando um vazio, deixando algumas sequelas às vezes, deixando alguns ferimentos que são normais, né? Então depois que passa tudo isso, eles, como era de costume da lei de Moisés, eles foram até o templo para apresentar Jesus no templo, apresentar Jesus e consagrar Jesus a Deus. E lá dentro desse templo nós vemos mais uma profecia se cumprindo, quando Simeão viu o menino e reconheceu nele a presença de Deus, a presença do Cristo, o Salvador que nos era enviado. E ali Simeão confirma a profecia, dizendo que agora ele poderia partir, agora ele poderia morrer, porque a profecia lhe foi cumprida quando lhe foi prometido que ele não morreria sem ver a face do menino Jesus em sua frente. Também vemos a perseverança daquela viúva que aos 84 anos ainda ia ao templo todos os dias, simplesmente e unicamente para rezar. Passou a sua vida de viuvez toda rezando pela humanidade, rezando pela sua comunidade, pela sua família, rezando para que Deus realmente, né, chegasse aos corações de todos, assim como chegou no coração dela. Então nós vemos que nós não devemos perder a esperança, porque tudo que está escrito sobre Jesus há de acontecer. Tudo aquilo que é profetizado sobre a vinda de Deus para nos resgatar, para nos tirar da vida de pecado, para nos perdoar e também para nos condenar quando nós negamos o seu amor, de fato irá nos acontecer. E que nós não devemos ter impaciência ao esperar. Nós devemos manter o nosso coração calmo e sereno, assim como Simeão, assim como a profetisa Ana, esperar em Deus que tudo o que Ele nos prometeu, Ele há de cumprir. Permaneçamos firmes em nossa fé, peçamos à Virgem Maria que nos auxilie a nossa caminhada, em cada tombo, em cada queda que levamos, em cada muralha que se levanta para desviar-nos do caminho, para que nós possamos estarmos unidos e firmes, rumo ao céu, obedecendo aquilo que Jesus nos revelou e nos ensinou, e buscando a praticar sempre, no meio de nossos irmãos, o verdadeiro amor e a verdadeira misericórdia que vem de Deus.
Irmãos e irmãs, convido você neste momento a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, espelhados e nos assemelhando à atitude de Jesus que hoje foi apresentado no templo, coloquemo-nos diante do Senhor sempre, dispostos a acolher a sua palavra, que é a luz que nos ilumina e que purifica os nossos corações. Fiquemos todos com Deus, tenhamos todos um bom e santo dia, e que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, em sua eterna intercessão por nós, seus filhos, ela leve até Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas necessidades, as nossas imperfeições, todos os nossos pedidos, e que ela também interceda a Deus para que Ele derrame sobre nós, hoje e sempre, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da